Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. Esta é mais uma transmissão do nosso culto de quinta-feira, culto Palavra Viva. E o desejo do nosso coração é que você possa ser alcançado pela voz do Senhor neste momento. Que a palavra de Deus seja na medida da sua necessidade, daquilo que Deus mesmo sabe. E eu e você precisamos para este momento de reflexão, para este tempo dedicado à adoração, à comunhão e a estarmos na presença do Deus que nos fez e nos fez para o louvor da sua glória. Quero cumprimentar a você que neste momento nos dá o privilégio da sua companhia. E queria agradecer também neste momento inicial as orações de toda a igreja em favor de pastor Evaldo Palhares, a quem Deus tem sustentado nestes dias de enfermidade. E eu sei que há muitas pessoas por todo o Brasil, porque pastor Evaldo é muito querido e muito conhecido. Há pessoas de todo o Brasil orando, intercedendo, pedindo por sua vida, clamando pelo seu restabelecimento, pela sua restauração. E eu quero agradecer a todos quantos têm dedicado este tempo de oração, de clamor e intercessão pela vida de pastor Evaldo. Eu quero neste momento orar, agradecer ao Senhor por este privilégio, pedir que o Santo Espírito de Deus possa nos conduzir neste tempo de reflexão da palavra do Senhor. Deus santo e bendito, Deus criador de todas as coisas, a Ti, Senhor, a nossa adoração neste momento, a gratidão e o reconhecimento pela oportunidade, ó Deus, que temos deste tempo contigo, para ouvir, ó Deus, o Senhor falando ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que certamente o Senhor, antes da fundação do mundo, já sabia da nossa necessidade para este dia. Abençoa cada um daqueles, ó Deus, que nos acompanham nesta hora. Que o Senhor nos livre de toda distração, de tudo aquilo que possa competir com a nossa atenção, com a nossa dedicação e, acima de tudo, com o nosso aprendizado da Tua palavra neste momento. Abençoa o pastor desta igreja, Senhor, ó Deus, com toda a sua família. Que ele continue, Senhor, ó Deus, sendo cuidado, recebendo alento dos céus, sendo fortalecido e revigorado neste tempo, Senhor, ó Deus, de tantas dificuldades. Abençoa, Senhor, ó Deus, o restante desta igreja, com toda a sua liderança, e que o Senhor fale conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo neste momento para juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, nós vamos ler o verso de número 11. Ezequiel, capítulo 37, verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É só um versículo, quero ler mais uma vez com você. Então disse o Senhor, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você hoje na oportunidade, nesta ocasião, sobre o ressurgir da esperança pela palavra de Deus. O ressurgir da esperança pela palavra do Senhor. Querido irmão, há um adágio popular, há uma frase de domínio público que diz que a esperança é a última que morre. Mas o fato é, e o texto que nós lemos prova isto,
que há situações e contextos em que a própria esperança morre. Sendo assim, talvez para alguns isto se constituísse ou representasse o fim de todas as possibilidades, o fim de toda jornada, o fim de todas as tentativas dos esforços humanos no sentido de alcançar os seus planos e objetivos. O fato é de que se a esperança é a última que morre, o que se dá quando a esperança morre? O que se esperar quando aquilo que é capaz de poder trazer à existência o que não existia, por meio da fé, se esvai? Como lidar com uma situação, com uma circunstância, quando não há mais esperança? Nós vivemos, queridos, dias e tempos de muitas dificuldades. É possível que eu esteja falando a pessoas neste momento que, por uma razão ou outra, ou pela própria soberania de Deus, está acompanhando esta transmissão, mas cuja sua esperança também já foi sepultada. É possível que eu esteja falando a pessoas neste momento que, diante de determinadas circunstâncias, não esperam mais do ponto de vista da expectação futura, que esta situação seja alterada, seja mudada, mas eu quero dizer para você que o Evangelho de Jesus tem na sua essência a natureza de que, ainda que uma esperança esteja morta, ela pode ressurgir por meio da palavra do Senhor. Quero trazer ao seu coração algumas verdades de algumas situações que contribuem para a morte da esperança. Por que alguns têm a sua esperança sepultada neste tempo? E ainda ver com você quais são as atitudes, o pensamento que deve pairar no meio do seu coração, de maneira que haja um ressurgir desta esperança que foi sepultada por meio do texto que nós acabamos de ler. Como eu disse na introdução desta mensagem, a morte da esperança, para alguns, é simplesmente lidar com uma realidade de uma ilusão que não se concretizou, de algo que aparentemente se esperava, mas que não foi possível ser alcançado. Diante desta realidade, o texto sagrado e a experiência de Ezequiel narra a expectativa de um povo, na verdade a falta de expectativa de um povo, cujo seu coração e o seu pensamento estava dizendo: pereceu a nossa esperança, a esperança do povo morreu. É neste contexto que o Senhor fala ao coração do profeta Ezequiel. Eu tenho a consciência de fazer parte da geração de uma liderança que foi levantada para um tempo e para um povo cuja esperança morreu. E é neste tempo que Deus tem nos levado a trazer e pregar a sua palavra como nunca antes, de tal maneira que, por meio da palavra do Senhor, possamos ver esta esperança ressurgindo, as sepulturas sendo abertas e o povo do Senhor e a família de Deus voltando a esperar no Senhor. Como eu disse, o que leva uma esperança, o que leva à morte da esperança? Em primeiro lugar, o distanciamento e o abandono do relacionamento com o Senhor. O texto de Ezequiel faz parte do contexto do exílio babilônico. Por muitos e muitos anos, o povo não deu crédito à palavra dos profetas. O povo se envolveu numa idolatria desenfreada. O povo começou a flertar com outros deuses, os deuses cananeus, os deuses dos etíopes, os deuses dos caldeus, e por conta disto se viu a cada dia tendo a sua esperança sendo sepultada. A cada atitude de infidelidade para com o Senhor, a cada atitude que os distanciava do Senhor, era uma pá de areia que se lançava em meio à esperança deste povo com um relacionamento com o Senhor. Ezequiel e eu sabemos que longe de Deus não há possibilidade de se ter esperança. Longe de Deus, toda esperança humana é sepultada. Longe da palavra do Senhor, nem eu e você
de um relacionamento com Deus, nem eu e você vamos encontrar a possibilidade, o ânimo e a expectação quanto ao nosso futuro, ou ainda contra os sonhos que acreditamos que o Senhor tem para o nosso respeito. Se você que me escuta neste momento, e porventura sinta que a sua esperança também foi sepultada, é hora de rever o seu relacionamento com o Senhor, é hora de rever o seu tempo quanto das coisas espirituais, dos momentos quando éramos capazes de nos debruçar na palavra do Senhor, sem a preocupação com o relógio, sem a preocupação com outros afazeres, sem estar diante do Senhor, da sua palavra com pensamento em outras coisas, quem sabe nas atividades profissionais, nas responsabilidades financeiras. Sabe, queridos irmãos, o tempo que temos com o Senhor é precioso. Os momentos que nós temos com a palavra do Senhor é crucial, porque sem ela estaremos sepultando a nossa esperança. Um povo que vive longe do Senhor, um povo que despreza a palavra do Senhor, é um povo que está aos poucos sepultando a sua esperança. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque ainda que esta esperança esteja sepultada, ainda que esta esperança esteja coberta de areia, a 7 palmos de terra, uma vez que a palavra do Senhor encontre ocasião na sua vida, é possível e absolutamente esperado que esta esperança possa retornar ao seu coração. Mas além do distanciamento e apostasia, a razão da falta de esperança e de esperança morta é resultado da falta de referencial de pessoas que acreditam e pessoas que ainda mantêm a sua esperança viva. Veja, não foi só um relacionamento do povo que marcou esta falta de esperança, não foi só a apostasia, a infidelidade e o distanciamento do povo, mas a falta de uma liderança, de pessoas que representassem a expectação de que era possível manter a esperança naquela circunstância. Por 2 vezes no texto que nós lemos, o texto vai dizer: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Preste atenção na expressão toda. Logo em seguida ele vai dizer: e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Veja, há um sentimento totalitário do ponto de vista do meio do povo do Senhor. Ninguém mais buscava o Senhor. Não haviam aqueles que pudessem ser referência do ponto de vista do que era viver e manter a sua esperança viva. Não existia mais a possibilidade de se acreditar num futuro para Israel, porque havia falta daqueles que, de certo modo, pudessem representar a esperança do povo. Sabe, queridos irmãos, eu tenho a certeza de estarmos vivendo dias quando a esperança de muitas pessoas foi sepultada. Isto porque há um descaso em relação às coisas espirituais, há um descaso em relação à palavra do Senhor, mas eu creio num tempo de avivamento, eu creio num tempo de um despertar da profecia de Deus por meio da sua palavra, quando haveremos de ver a nossa esperança ressurgindo. Não só isto, mas como Deus levantará também um remanescente de homens e mulheres que, como Abraão, criam contra a esperança, que eram capazes de acreditar mesmo quando ninguém mais acreditava. E eu queria que você que me escuta neste momento pudesse entender: a desesperança é contagiosa. Quando nós vemos pessoas que estão ao nosso redor que não acreditam na possibilidade de determinadas coisas, é como se na verdade nós estivéssemos sendo contaminados, estivéssemos sendo maculados por esse veneno da falta de esperança, conquanto era necessário para os dias de Israel que houvesse pelo menos um homem, uma mulher que pudesse manter o seu relacionamento com o Senhor, que pudesse manter acesa a chama da esperança no meio daquele povo. Mas na realidade não havia ninguém que pudesse representar esta possibilidade de se crer quando todo mundo está desacreditando. A sociedade hoje é desesperançosa. Mas você que me escuta neste momento, você que tirou um tempo para ouvir a voz do Senhor, quem sabe não é por meio de você, como foi por meio de Ezequiel, que Deus trará um tempo
quando do ressurgir da nossa esperança por meio da palavra do Senhor. Mantenha a sua fé em Deus, mantenha o seu relacionamento com o Senhor, porque na verdade isto será bom para você e para aqueles que estão ao seu redor. Na verdade, a nossa sociedade sente falta de pessoas que sejam capazes de acreditar e de dizer: é possível crer e acreditar, mesmo quando ninguém mais faz isto, mesmo quando não se percebe isto ao nosso redor. Toda a casa de Israel, estes ossos são toda a casa de Israel. Uma apostasia generalizada, mas uma falta completa de exemplos, de referenciais, de mulheres e homens tementes ao Senhor, que pudessem fazer com que outros acreditassem na possibilidade de a esperança ressurgir. Mas também, outra contribuição que aquele tempo trazia para o sepultamento da esperança do povo era a desarticulação dos membros de um corpo. Na visão que nós vamos ter de Ezequiel, capítulo de número 37, que é a casa de Israel, nós vamos ver uma cena terrível. Um cemitério cheio de ossos, desarticulados, soltos. E quando não se tem a esperança, quando não se tem um referencial do ponto de vista de alguém que continue acreditando em Deus, mesmo diante das situações difíceis, nós temos um corpo, nós temos uma igreja, nós temos uma sociedade completamente desarticulada, vários de nós, mas sem nenhuma conexão, sem nenhuma junção, distanciamento por parte daqueles que nos acompanham, isolamento do ponto de vista dos nossos relacionamentos. Esta visão que Ezequiel tinha era mais do que simplesmente a degradação espiritual do povo de Israel. A visão que Ezequiel tem do vale de ossos secos não é simplesmente a falta de referencial de alguém que pudesse acreditar em Deus, mas um quadro vivo da situação espiritual e da situação da sociedade do seu tempo. Cada um vivendo ao seu bel prazer, cada um despreocupado da necessidade de uma vida em sociedade, em comunidade, cada um vivendo como se pudesse viver, como se partes do nosso corpo pudessem sobreviver desagregadas dos demais. Queridos irmãos, vivemos dias de isolamento, vivemos dias de individualismo, de egoísmo, cada um preocupando consigo mesmo, cada um acreditando que de certa forma pode conviver, pode viver independente e interdependente de quem quer que seja. Deus nos criou como sociedade, como comunidade. Deus nos quer vivendo em comum, mas a perspectiva, ou a perda desta perspectiva, também nos leva a sepultar a nossa esperança. Que a esperança existe para uma sociedade quando não há mais o amor ao próximo, quando não há mais uma preocupação com a dor e o sentimento daqueles que estão ao nosso redor. Que esperança pode existir para uma sociedade que vive cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado popular? Na verdade, meus irmãos, esta é a razão da falta de esperança, ou da morte da esperança de muitas pessoas que nós conhecemos. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e porque ela é capaz de vivificar, inclusive, a esperança morta daqueles que estão ao nosso redor. Mas como isso é possível, pastor? Em primeiro lugar, quando somos nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor, passamos a acreditar naquilo que nem nós mesmos acreditamos. Veja, o texto está falando de uma visão nebulosa, tenebrosa, pessoas mortas por todos os lados, e numa visão espiritual, aquilo era a casa de Israel. O povo estava no exílio, o povo não tinha mais desejo, não tinha mais alegria, não tinha mais esperança para o seu futuro. E esta é a representação do Vale dos Ossos Secos. Até que Deus toca no coração de Ezequiel,
no sentido de que o leve a caminhar por aquele vale de ossos. E o Senhor pergunta: pode estes ossos reviverem? E Ezequiel responde ao Senhor: Senhor, tu sabes. A situação era tão deplorável que até o próprio homem de Deus, que até o próprio profeta do Senhor não ousava acreditar na possibilidade de que aquela situação pudesse ser percebida. Na verdade, quando começamos a andar, quando começamos a ter sensibilidade do ponto de vista de uma situação caótica, de uma situação trágica do ponto de vista espiritual da nossa nação, este é o primeiro passo para o ressurgir da esperança por meio da palavra do Senhor. Alguns de nós, não será esta referência para a esperança, porque também não quer andar sobre nos vales de ossos secos. É necessário uma perspectiva e um entendimento da situação caótica de que nós estamos vivendo. É necessário uma compreensão, um discernimento espiritual da real situação da humanidade. E esta por parte daqueles que ainda mantêm o seu relacionamento com Deus, que ainda têm, mesmo vivendo dias difíceis, ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Ezequiel precisa ter entendimento do que estava acontecendo. Ele precisa ter discernimento, não só do quadro da situação atual, mas como também da perspectiva daquilo que Deus estava por realizar. Deus precisa, nesta geração, e quando eu digo precisa, não quero dizer que Ele dependa, porque o Senhor não depende de nada e ninguém, mas Ele precisa de pessoas como eu e você, que estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas que também esteja disposto a discernir a situação, a enxergar com os olhos espirituais o que de fato está por trás da dor, da desilusão e da falta de esperança daqueles que estão ao nosso redor. Mas ainda, queridos irmãos, é preciso dar crédito à palavra do Senhor. O profeta disse, o Senhor disse, profetiza. E diz-lhes, assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Posso dizer com toda segurança no meu coração, de que a morte da esperança é o distanciamento do Senhor. A morte da esperança é o fim do relacionamento de uma comunidade. A morte da esperança é o ponto final de uma sociedade que mais acredita na desesperança, que mais tem referências de pessoas desesperançosas do que pessoas esperançosas. E nada disso há de mudar, sem que haja aqueles que ainda possuem um certo discernimento espiritual, que querem andar em meio à comunidade e conhecer a real situação do povo, mas acima de tudo, querem dar crédito à palavra do Senhor. E a pergunta que eu faço a você neste momento, eu e você, acreditamos de fato que a palavra de Deus é a verdade? Acreditamos de fato de que aquilo que o Senhor diz é o que realmente é? Temos a consciência de que por meio da palavra do Senhor, Deus é capaz de mudar esta situação, que por meio do poder da palavra do Senhor, o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe, ressurgir da sepultura até a esperança mais ressequida e sequíssima. Este é o desafio do nosso tempo. Que Deus levante uma igreja nos nossos dias, que seja capaz e tenha disposição de andar entre os mortos, no sentido de conhecer a real situação da sociedade em que nós vivemos. Queridos irmãos, é contemplativo, é bom, é prazeroso estar na casa do Senhor, mas o desafio da nossa geração é conhecer a real situação de cada família andando pelos cemitérios de cada rua de Taguatinga, do Planalto Central e do nosso Brasil. Quando assim o fazemos, damos a oportunidade não só de conhecer a realidade do quadro existencial da maioria das pessoas, mas a oportunidade que Deus possa nos desafiar, no sentido de que, se cremos, de fato cremos ou não na palavra do Senhor, este tempo de pandemia, este tempo de dificuldades, é uma prova de Deus
quanto da confiança que temos na palavra do Senhor. Deus nos leva aos extremos da nossa falta de esperança. Deus nos leva a situações caóticas, para que eu e você possamos de fato dizer, não por palavras, mas com ações, que acreditamos no poder da palavra do Senhor. Se há um propósito para este tempo de pandemia, é o propósito de que a igreja não só diga que acredita na palavra do Senhor, mas que haja em conformidade à orientação da voz do Senhor. Se cremos que a palavra de Deus pode ressurgir os sonhos, pode ressurgir a esperança daqueles que estão exterminados, sequíssimos, precisamos pregar esta palavra de maneira que as sepulturas sejam abertas e delas possa sair um povo revigorado, regenerado, reunido para a glória e louvor do nome de Jesus. Mas a igreja prega a palavra, mas ela também precisa agir na dependência e na capacitação do Santo Espírito de Deus. Verso de número 12 vai dizer: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O profeta precisava pregar, precisava abrir a sua boca, precisava ensinar as escrituras sagradas. E o verso 13 vai dizer: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela precisa da ação do Espírito Santo do Senhor, para trazer e fazer ressurgir a esperança daqueles que estão ao nosso lugar. Precisamos sim de uma igreja pregando a palavra do Senhor, mas precisamos também de uma igreja cheia do Santo Espírito de Deus, na completa condução e direção do Santo Espírito do Senhor. Precisamos sim de uma igreja pregando a palavra do Senhor, mas precisamos também de homens e mulheres cujas virtudes do fruto do Espírito Santo fazem parte do seu dia a dia, dos seus relacionamentos e do seu ministério. A igreja tem a palavra do Senhor. A igreja é a portadora da verdade das Sagradas Escrituras, capaz de devolver a esperança ao povo. Mas a igreja só pode agir com eficácia se na dependência, se na constante orientação e direção do Espírito Santo de Deus. Os discípulos aprenderam a palavra do Senhor com Jesus, mas o Senhor diz: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder do alto, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja que tem a palavra precisa ter o Espírito. A igreja que prega a palavra precisa viver pelo Espírito. A igreja que anda por meio dos mortos, pela palavra, que discerne a morte da esperança ao redor daqueles que estão ao nosso lado, precisa ser a igreja que vive no poder do Santo Espírito de Deus. Por fim, queridos irmãos, o ressurgir da esperança depende, como eu disse, de crermos na eficácia da palavra do Senhor, de vermos e discernirmos a real situação e, acima de tudo, de sermos agentes desta transformação e desta regeneração, e que ela possa começar a partir de cada um de nós. Deus não fará na vida de outras pessoas aquilo que não fizer em nós. Deus não usa pessoas mortas para fazerem ressurgir a esperança daqueles que estão mortos. Não, Deus vai usar pessoas que estão não só vivas, mas acreditando na verdade da palavra do Senhor, mas acima de tudo vivendo pelo Santo Espírito de Deus. Ezequiel era uma exceção da sua regra, mas foi a partir de Ezequiel, foi a partir dele
E Ezequiel não era diferente dos seus contemporâneos. Ezequiel sofria a pressão da idolatria do seu tempo, sabia o que era o contexto de apostasia da sua época. Mas sabe, meus irmãos, Deus não usa pessoas mortas para falar aos mortos. Deus usa pessoas vivas para falar aos mortos. O que eu estou dizendo com isso? Que Deus precisa começar a partir de nós, de maneira que, fazendo o que há de fazer nas nossas vidas, possa alcançar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Antes de que Deus nos use para um instrumento da graça do Senhor, para trazer de volta a esperança daqueles que estão destruídos do ponto de vista emocional e espiritual, Deus precisa ressuscitar em nós a esperança, a confiança e a disposição de sermos canal da graça do Senhor sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Antes de Deus falar por mim, Deus tem que falar comigo. Antes de Deus suscitar a esperança na vida de alguém, Deus tem que fazê-lo primeiro em meu coração, de maneira que seja a partir de mim, mas que comece em mim. Eu me lembro de uma canção que nós cantávamos algum tempo atrás, talvez 15, 20 anos, que dizia: a começar em mim, quebra corações. A começar em mim, que o Senhor possa ressuscitar a esperança e a confiança em dias tão tenebrosos. Creia, Deus não fará por meio de nós aquilo que Ele mesmo não possa fazer em nós. Por fim, queridos irmãos, eu queria 3 considerações importantes neste fim de texto. Mesmo diante de uma esperança morta, o Evangelho tem a solução. Jesus Cristo é a ressurreição da esperança. Jesus Cristo é a tipificação de que o Evangelho é a graça de Deus que traz de volta a esperança que está morta. Se há uma possibilidade de voltar a acreditar, se há uma possibilidade de acreditar na ressurreição do ponto de vista emocional e espiritual daqueles que estão à nossa volta, só por meio do Evangelho de Jesus Cristo, cuja essência é a ressurreição da esperança, a ressurreição da esperança. Paulo vai dizer que se não cremos na ressurreição de Jesus, é vã a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança quanto ao futuro. É ler do engano pensar que haja esperança fora do Evangelho de Jesus. Como eu disse no início, nesta conclusão, só é possível ter a esperança de volta por meio do Evangelho. E ainda que esteja morta a esperança, o Evangelho traz à vida, à existência, aquilo que não existe. Por fim, ainda que num contexto de muita incredulidade, de apostasia, de infidelidade, Deus sempre terá pelo menos um daqueles a quem Ele possa usar por meio da sua palavra e através da sua palavra para trazer de volta a esperança ao seu povo. Vivemos dias de apostasia, vivemos dias de distanciamento do Senhor, vivemos dias do desinteresse completo da causa e da casa do Senhor, mas tenha certeza, Deus dos céus ainda é capaz de contemplar pelo menos um daqueles que mesmo em meio a uma multidão pecadora, mantém-se fiel ao Senhor, mantém-se no seu relacionamento e na integridade com o Senhor. Basta um acreditando e Deus é capaz de mudar a situação de toda uma nação. Basta um acreditando e Deus é capaz de mudar uma situação de uma família, como foi o caso de Abraão. Basta um acreditando e Deus é capaz de mudar a situação de uma igreja. Que Deus possa encontrar em mim e você por meio de quem o Senhor tem suscitado esperança na vida dos que estão mortos e daqueles que sepultaram a sua esperança. Vamos orar neste momento. Deus santo e bendito, eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque mesmo tendo sepultado a esperança, o Evangelho do Senhor é a proposta, é a promessa de que por meio dele
nós teremos a nossa esperança revitalizada, ressuscitada. Abençoa, Senhor, ó Deus, aqueles que me escutam nesta hora, aqueles que lutam contra a esperança, aqueles, ó Deus, que estão se deixando vencer pela falta de esperança. Deus, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada um deles e que nós possamos, Senhor, ó Deus, ser instrumentos para ressurgir a esperança daqueles a quem o Senhor quer abençoar. Muda a situação, Senhor, ó Deus, desta igreja. Muda a situação, Senhor, ó Deus, desta localidade. Muda a situação, Senhor, ó Deus, da nossa nação. Ainda que a partir, Senhor, de apenas um dos tais que o Senhor tem conservado na integridade e na companhia do Teu Santo Espírito. Deixa-nos, ó Deus, e permite-nos pregar a Tua palavra, mas que façamos isso no poder e na autoridade do Santo Espírito de Deus. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, o amor, a fidelidade e a bondade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, estejam com todos aqueles cuja esperança Deus tem ressurgido das cinzas, com cada família aqui presente e representada, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Você que esteve conosco até este momento, você é o nosso convidado para acompanhar a nossa programação dominical. Próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto pela manhã, e depois, às 19 horas, e teremos a oportunidade de ter o retorno do nosso pastor à frente dos trabalhos e das atividades da Igreja Batista Sião. Que Deus te abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.